Olá, eu sou Gilvander Luiz Moreira e você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC. Eu sou Delzi Laureano e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Queremos agradecer a sua audiência. No programa Palavra Ética, semanalmente, nós entrevistamos pessoas que têm de fato uma palavra ética, respaldada por um compromisso que faz a diferença na sociedade. E hoje nós temos a alegria e a responsabilidade de entrevistar Joviano Maier. Joviano, bem-vindo, Joviano. Muito obrigado, Frei Gilvander, muito obrigado, Delzi. O Joviano Maier é advogado formado na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, é membro das Brigadas Populares e também integrante da Frente Nacional de Resistência Urbana. Joviano, o nosso programa aqui normalmente a gente começa partindo da trajetória pessoal. Você já é bastante conhecido em Belo Horizonte, em muitos outros lugares, né, pelo seu trabalho. Conta para o telespectador quem é você, qual é a sua origem familiar. Bom, eu sou natural de Contagem, né, mas sempre vivi em Belo Horizonte, na região do Barreiro, né, tive minha infância, minha adolescência na região do Barreiro e, bom, tive a oportunidade de ingressar na universidade para o curso de Direito. Foi uma escolha motivada, né, por um certo idealismo, né, das possibilidades do direito que poderia oferecer. E a partir daí, do ingresso na universidade, eu tive contato, né, com a militância social, né, fiz estágio na Defensoria Pública, fui estagiário do programa Polos de Cidadania, da Faculdade de Direito, mas especialmente conheci, né, e ingressei no movimento urbano, especialmente nas Brigadas Populares. Então, a minha formação sempre foi, né, a partir desse contato com as lutas urbanas, né, das comunidades de periferia, seja trabalhando como mediador do Polos, né, no programa de mediação de conflitos, ou seja, nas Brigadas Populares, que é onde eu estou até hoje. Mas antes do programa Polos, né, hoje é um programa, antes era um projeto, né? Você tem alguma experiência assim, de organização de comunidade? Porque o Barreiro parece ser um celeiro, né, sim, de liderança e de movimento. É impressionante, né, a riqueza social do Barreiro. Você vem de algum movimento de igreja? Sim. De comunidade lá no Barreiro? Sim, no Barreiro, meus pais sempre foram muito católicos, sempre participaram muito da igreja. Então, na minha adolescência, eu também fui influenciado por isso. Participei de grupo de jovens, grupos de adolescentes, né? Entrei para a faculdade e me afastei da igreja. Mas até os 18 anos, e sempre acompanhei minha mãe em reuniões de associação de bairro, né? Vivenciei... Sua religião está sendo, vamos dizer assim, vivida numa outra perspectiva, né, Joviano? Mas eu fiz essa pergunta porque é impressionante como que essa militância, essa vivência nas comunidades, ela cria possibilidades, né, de formação cidadã, formação política. Exatamente, exatamente. E não quer dizer o afastamento, digamos assim, né, dessa vida religiosa que eu tinha. É claro que se criou um espaço que foi preenchido pela vida comunitária, pela vida, digamos, política, atuação política junto, né, às comunidades, dentro de uma perspectiva emancipatória, né, de conquistas de direitos, de resistência. Então, é claro que, né, isso é consequência de todo esse processo, né, da minha formação junto, né, meu pai sempre foi um... Professor de Sociologia? Professor de Sociologia, né, então na minha casa era cercado de livros do marxismo, sempre vivenciei isso, né, da teologia da libertação e tudo mais. Então, fui influenciado e forjado nesse contexto, né, de morar na periferia, mas ter uma oportunidade de estudar num colégio melhor. Minha mãe era amiga do pároco da região e conseguiu uma bolsa num colégio melhor, uma bolsa de estudos, e vivenciei essa contradição, né, de estudar num colégio, digamos, de um perfil social mais privilegiado
e ao mesmo tempo voltar para casa todos os dias e viver, né, as deficiências de uma família humilde de periferia e conviver também com colegas da rua. Então essa contradição sempre fez parte, né, da minha formação, e inclusive dentro da universidade também. E aí quando eu encontro, né, participo do processo de formação e construção das brigadas populares, aí de fato eu me realizo enquanto pessoa, inclusive enquanto profissional. Joviano, nós trouxemos você aqui para a gente aprofundar um pouco a conversa sobre a questão urbana, porque assim, como já você começou a sinalizar, a sua vida está sendo, em grande parte, dedicada à causa, né, da reforma urbana, de construir uma cidade que caiba a todos. Mas antes da gente tocar direto nesse assunto, eu tive a alegria de participar da sua defesa da monografia. Você concluiu o curso de Direito na UFMG, parece defendendo a monografia sobre a questão direito urbanístico, a partir dos movimentos sociais, não foi isso? Sim, sim. Qual foi a discussão que você fez nessa monografia e quais os principais desafios que você percebe hoje a parte que você demonstrou e trabalhou na monografia? Bom, eu tentei trabalhar, né, na verdade, colocar no papel, né, o pensamento que a gente acumulou ao longo desses anos, né, participando dos movimentos urbanos, especialmente das brigadas populares. Então, eu peguei o conceito, né, a história da formação das cidades, né, e o que o capitalismo, né, enquanto ordem social, teve como efeito, né, na forma de produzir as cidades, na forma como as cidades são, né, organizadas. A partir daí, né, quais contradições que nascem, né, dentro do espaço urbano, em quais níveis de contradição, quais os efeitos dessas contradições na vida concreta do povo, né, e para depois fazer uma análise da atuação dos movimentos dentro desse contexto e propor aquilo que eu chamei de um esboço de uma teoria radical de reforma urbana, né? Um esboço ainda, mas que trabalhar um conceito de reforma urbana que passe por uma transformação profunda, né, da lógica de apropriação do espaço urbano, porque hoje o que se tem, né, como imperativo das grandes cidades brasileiras, das grandes metrópoles, e não só brasileiras, mas do mundo ocidental de maneira geral, é uma lógica de segregação socioespacial, em que os pobres sequer têm direito à cidade, de gozar aquilo que a cidade pode oferecer de melhor, que afinal de contas as pessoas vão até as cidades em busca da felicidade, né? Os processos migratórios. Mas hoje, infelizmente, as cidades se encontram num quadro em que é cada vez mais difícil se realizar plenamente dentro do espaço urbano. Vamos retomar essa ideia sua aí. Então, quer dizer, o que você está mostrando para nós e esse estudo seu, tanto acadêmico quanto a sua experiência de uma reflexão de movimento social nas brigadas, é o seguinte: num primeiro momento, a cidade, e até é interessante a palavra cidadania, né? O fluxo migratório para a cidade, ele é no sentido de fortalecimento da sociabilidade, do bem-estar dos indivíduos. É um espaço de viver, para se viver melhor. E que hoje não seria, mais ou menos essa ideia? Na verdade, assim, os grandes fluxos migratórios, né, para as cidades não é só pelo atrativo que a cidade é, né, ou foi, Sim. mas também pela desestruturação do campo, das estruturas, né, de trabalho do campo, que faz com que as pessoas, se não tem uma condição de subsistência mais no campo, as pessoas migram para a cidade. É claro que também há outras determinantes, como a questão da saúde, de, né, ter acesso à saúde, à educação, o emprego, mas são determinantes que, né, ao mesmo tempo, criam esse contexto de quase que uma expulsão desses grandes contingentes migratórios para as cidades. O que ocorre é que essas pessoas que, em função, né, dessa desestruturação da estrutura camponesa, né, da estrutura agrária, se eram contingentes no meio rural,
né, um contingente excessivo no meio rural, na cidade também são excedentes na cidade também. Excedentes porque o crescimento econômico que se concentra nas cidades não é capaz de absorver esse contingente. E aí as pessoas se aglomeram nas periferias, né, buscam o trabalho informal, né, vivem a situação de extrema precariedade ou mesmo de miséria. Então, é uma série de fatores que cria isso, né? O Brasil viveu um processo tão intenso na década de 40, enquanto 80% da população estava no meio rural, né? Já na década de 80, há uma inversão desse percentual, né? Já tem menos de 20%. Já, exatamente. Hoje já são quase 90% da população se encontra nas cidades, né? E muito concentrada nas grandes cidades, né? Nas grandes metrópoles. Então, em uma determinada região, né? Exatamente. Então, isso é uma mudança drástica, né? Se a Europa viveu isso em 200 anos, né? O mundo, digamos, a periferia do mundo, a exemplo do Brasil, 4 décadas se inverteu, né, esse contingente urbano-rural. Né? Joviano, então, assim, em Minas Gerais nós temos hoje, na cidade real de hoje, pela análise que você faz, então nós temos segregação espacial, segregação social, segregação política, poderia enumerar outros aspectos econômico, também? Né? Econômico, né? Ambiental, né? Qual é Nós estamos no meio de um grande conflito, né? A questão urbana hoje. Por exemplo, se fala muito hoje, por parte dos políticos, na urbanização, né? Por exemplo, está em curso em Belo Horizonte o programa Vila Viva, né? O que você entende por reforma urbana? É diferente de urbanização? Exatamente. Na verdade, reforma urbana é uma palavra, um termo muito gordo, que cabe tudo aí, né? Desde uma reforma urbana à la Haussmann, né, da época, né, logo após a Comuna de Paris, na França, os grandes bulevares, a onipresença do Estado manifestada na própria arquitetura da cidade, até uma outra reforma urbana, que é a que, desde onde eu falo, nós reivindicamos. Né? Eu trabalhei dentro desse texto, né, de conclusão de curso, dessa monografia, 3 eixos, né, dessa reforma urbana que nós reivindicamos. Uma reforma urbana estrutural, efetiva e popular. Estrutural no sentido de que tem que ser uma reforma urbana que parta da superação, né, dos problemas estruturais das grandes cidades hoje. Quais são? Um exemplo, claro, a questão habitacional, né? Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. Em Belo Horizonte, uma pesquisa da Fundação João Pinheiro aponta um déficit habitacional, né, de cerca de 60 mil unidades, uma pesquisa de 2002. Por outro lado, a mesma pesquisa aponta um número de quase 70 mil imóveis ociosos, abandonados, que não cumprem a função social. Então, essa é uma contradição estrutural. Então, pensar uma reforma urbana estrutural implica superar essa contradição estrutural. Então, por exemplo, não pode ser a nossa prioridade, enquanto movimentos sociais, organizações políticas, populares, reivindicar somente novas moradias. Sim. Ora, se há tantos imóveis ociosos, abandonados, que não cumprem a função social e que poderiam muito bem ser destinados para moradia de interesse social, por que não fazê-lo? Uma outra contradição estrutural. Só um comentário em cima dessa questão que você aponta. Interessante, quando nós observamos os dados do censo, quando fala imóveis ociosos, são aqueles que sequer estão colocados para alugar. Exatamente. Eles estão ociosos mesmo. Exatamente. Sem considerar os que estão com a plaquinha, aluga-se. Esse que está para alugar, tudo bem, ele está de alguma forma, ainda que a gente possa ter crítica, mas ele está disponível para alguém morar. Mas nós estamos falando de imóveis que Exatamente, não imóveis que não têm nenhuma destinação residencial, econômica. Ou estão só especulando. A única destinação dele é para especular. Nós temos até uma brincadeira que são imóveis deixados como gado de engorda. Né? Gado de engorda. Então, assim, mas uma outra contradição estrutural também, que é um dos problemas da humanidade hoje, né? A questão da mobilidade urbana. Transporte. Né? A questão do transporte. Nós vivemos um contexto em que quase conflito entre carros e pessoas, né?
As pessoas não andam sobre viadutos. Hoje eu né? estava até brincando com alguém e falou, ó, hoje a única prisão não é aquela de grades que está lá nos grandes presídios, não. O trânsito hoje está prendendo muita gente. Exatamente. Né? E um modelo, nós temos de um lado, hoje o paradigma da mobilidade urbana é o paradigma do carro, né, do veículo motorizado, individual, privado. Então, para superar essa contradição, qual que é a proposta? Né? Qual projeto tem que ser? Tem que ser o paradigma, o modelo de um transporte coletivo, público, eficiente, de qualidade. E esse é um problema estrutural. Então, esse é um elemento fundamental. Os outros dois elementos são da efetividade, né? Uma reforma urbana que seja efetiva no sentido de que aqueles direitos que foram consignados na Constituição, no Estatuto das Cidades e tantas outras leis e regulamentos, né, que no papel são muito avançados, que esses direitos se tornem uma realidade na vida do povo. Né, uma realidade na vida do povo. Então, esse elemento da efetividade das garantias. Nós falamos também uma palavra de ordem que nós temos nas brigadas populares, que não basta, não queremos o direito à moradia, não queremos o direito à função social da propriedade, à dignidade da pessoa humana, nós queremos é a moradia, é que a dignidade da pessoa humana seja respeitada, né? Porque a Constituição por si só não abriga da chuva, né? Não abriga das intempéries, da rua, enfim. Então não basta ter o direito, é preciso que haja política pública para que essas garantias constitucionais e legais sejam observadas. E um terceiro elemento é o elemento do popular. Né? Isso para uma reforma urbana. Da perspectiva. Falei, a reforma urbana estrutural, efetiva né? E, por último, popular. Sim. Popular no sentido de que é uma reforma urbana atenta aos interesses das maiorias segregadas das cidades. Né? As pessoas, os trabalhadores e as trabalhadoras que vivem cotidianamente na pele, né, as consequências de ser, né, marginalizado, né, da vida urbana, digamos assim. Então, que não tem acesso aos equipamentos públicos, que não tem acesso à saúde, ao lazer, à moradia, ao emprego, né, que não consegue viver em plenitude dentro do espaço urbano. E tudo isso é o que a gente chama de o direito à cidade, que hoje é um grande desafio, né, a luta pela garantia do direito à cidade, que envolve todos esses outros direitos. E tem um elemento muito interessante, que o direito à cidade ele é coletivo. E é um direito humano, e é um dos poucos direitos humanos que tem, por excelência, uma natureza coletiva. Não existe cidade de um só, né? Exatamente. Eu queria aproveitar um gancho aí nessa fala do Joviano, que é muito pedagógica, e a proposta dessa reforma urbana é realmente uma necessidade, porque não adianta só você pensar em moradia para os sem-teto, para as pessoas que estão reivindicando moradia, também fora da estrutura da cidade, como foi pensado, tantas reformas meio loucas que já foram feitas, né? Negrão de Lima, no Rio de Janeiro, a tal da Cidade de Deus, tudo. Nós já temos essas experiências, né? A questão da mobilidade urbana, que às vezes nos assusta, né? Cada vez que o trânsito fica com problema, diminui a via do pedestre, né? O passeio, e aumenta... Para os automóveis. Para os automóveis, né? Como que a gente poderia identificar dentro dessa proposta de reforma urbana aí, pensada e meditada tantas vezes pelas brigadas e pelos intelectuais, né, que apoiam, quais seriam os inimigos? Porque eu penso, a gente falava ainda há pouco, por exemplo, a reforma na França, aqueles boulevards, faz uma asepsia na cidade. Claro. Né? Então, quando a gente passa em Belo Horizonte, por exemplo, na região ali de Arão Reis, tudo, você vê assim, quer dizer, para onde levaram aquelas famílias que estavam ali, né? Porque, de repente, grandes avenidas, tudo gramado. A primeira impressão que a gente tem é que está tudo resolvido, né? E, quer dizer, tanto na perspectiva aí, estou me alongando um pouco na pergunta, mas para pensar isso, tanto na estrutura, quanto na mobilidade, e a questão também dessa maioria segregada. Os administradores, eles teriam um respaldo para fazer essa reforma, ou quem são os inimigos que impedem essa reforma? Bom, primeiro, na verdade, essa reforma urbana, né, que eu acabei de tentar, né, bem rapidamente trazer os seus elementos, não é só uma reforma, né? Primeira coisa, e não é a luta por uma reforma urbana nesse nível que vai levar
a transformação da sociedade, mas é a luta por uma outra sociedade que vai trazer no seu bojo, né, as conquistas de uma reforma urbana estrutural, efetiva e popular. O que eu quero dizer com isso é que as cidades que nós temos hoje são produto da ordem social que nós temos, né? Produto de uma ordem social capitalista, e ela excludente. Realimenta a exclusão. Ela realimenta essa lógica. Sim. Então, na verdade, o grande vilão desse contexto que nós vivemos hoje nas grandes cidades é, né, o capitalismo monopolista hoje em seu modelo neoliberal, né? Esse é o grande, digamos, né, que nós temos que buscar superar, né, esse modelo de sociedade. Bom, com só relação... uma informação hoje, por exemplo, já vi uma estatística que fevereiro já quebrou todos os recordes aí de venda de automóvel. Exatamente. Então, agora vamos dentro dessa ordem social, quem são, né, os atores? Nós né, estamos falando que não, a inviabilização da cidade, a inviabilidade desse trânsito, a quantidade de veículos e até, quer dizer, a pressão sobre a qualidade de vida da população em vista da necessidade de mais mobilidade para um transporte individual, que é cada vez fica mais forte. Isso é insustentável. Isso é insustentável. Até do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico também é insustentável. Do ponto de vista ambiental, social, econômico, é insustentável. Esse é um dos grandes desafios da humanidade, né, nesse século, a questão da mobilidade. E é tão grave isso, as implicações, inclusive, nas relações sociais, né, porque eu gosto muito de uma expressão que o Lefebvre usa, é que a cidade, a rua e a casa antes eram coincidentes. O espaço da rua, ele era a continuidade da casa. Sim. Né? Na rua as pessoas se encontravam, se realizavam, se interagiam. Hoje não. Cada vez mais a rua está distante da casa. Ou seja, a rua é o espaço da hostilidade, é o espaço da agressividade, da violência urbana hoje tão... E a casa é o espaço da proteção, é o espaço do refúgio da lógica perversa que as cidades estão inseridas. Isso tem tudo a ver com mobilidade urbana. Tudo. Exemplo disso é que, por exemplo, aqui me faz lembrar de José Saramago, naquele livro A Caverna, a partir do shopping center, né? Ele diz lá mais ou menos assim, que tempos atrás, a praça, de fato, era pública. Exatamente. Era um local de encontro. Era o local do encontro. Hoje a praça pública são os shoppings. Que na prática não é pública, só entra lá. Joviano, você falando isso me lembra, eu nasci cidade do interior, era impressionante. Por exemplo, uma criança podia sair de casa pulando uma corda, por exemplo, e brincar de pular corda na rua, de jogar futebol, de jogar peteca. Hoje, praticamente impossível você deixar uma criança na rua. Então, quer dizer, você diminui o espaço de convivência social. Claro. Né? Não, e os que têm, convenhamos, né? Onde estão? Onde estão as praças mais bonitas? Onde estão as melhores escolas públicas? Onde estão, né, os canteiros mais bonitos? Outro dia estávamos conversando nas brigadas, fazendo uma reflexão, já que os equipamentos públicos, né, mais bem montados, as áreas de lazer, cultura, né? Os parques, estão nas regiões centrais. Por que as pessoas não moram no centro e não trabalham na periferia? Né? Por que eu tenho que passar perto da Praça da Liberdade ou da Praça Raul Soares, que foi reformada, hoje, né? Só enquanto eu estou dentro de um ônibus indo trabalhar? E não posso ter uma praça dessa próximo de onde eu vivo. Então são essas contradições, né, do espaço urbano que precisam ser superadas. E quem são os grandes, né, inimigos que reproduzem toda essa lógica, né? Eu destacaria a especulação imobiliária, né, como um grande ator dentro desse cenário, né, e que está estritamente vinculada com a estrutura de poder, né, com digamos, as autoridades públicas, né, que sejam elas eleitas ou não, né, estão bem vinculadas a isso. A indústria automobilística também tem um papel fundamental nesse contexto, os bancos, né, e por aí vai. Mas o que é importante entender é isso que, né, eu quis trabalhar um pouco anteriormente, que não basta, né, ter melhorias
né, pontuais, dentro de uma perspectiva mesmo avançada de reforma urbana, sem lutar de fato pela superação de uma ordem social maior, né, que reproduz todo esse modelo. Joviano, a sua análise me faz lembrar, 20 anos atrás, um fenômeno que aconteceu em São Paulo e que eu estou intuindo que está acontecendo agora em Belo Horizonte, que é o seguinte: 20 anos atrás, em 91, 93, eu estava cursando teologia lá em São Paulo. Aí começaram a perceber, e pesquisas também das universidades começaram a demonstrar que grande parte dos pobres da cidade de São Paulo estavam morando no centro, nos cortiços. Porque a cidade cresceu exageradamente na horizontal, e aí morar lá para lá de Goianazes e tal, implicava se levantar às 3 da madrugada, pegar 3 ônibus, 3, 4 horas para vir trabalhar e tudo, que as pessoas começaram a perceber que era melhor alugar um quartozinho num cortiço, né? Que se chama de... O cortiço é uma favela verticalizada, né? Porque você morar lá longe, você perdia o tempo com transporte. É o padrão horizontal, né, de crescimento da cidade. Em Belo Horizonte, estou observando muita gente falando isso. Olha, é melhor tentar arrumar um aluguelzinho mais perto do centro. Vou lá na região, por exemplo, metropolitana aí, Ribeirão das Neves, Brumadinho, Ibirité, o pessoal fala assim: nós estamos desempregados porque empresas de Belo Horizonte não querem nos contratar porque o Vale Transporte é grande demais. Frei, isso na verdade é ainda pior, porque se antes se alugava um cortiço no centro, hoje muitas vezes se mora no centro, nas ruas. Só para se ter uma noção, esse é um dado de um texto de Hermínia Maricato: 10% da população em situação de rua em São Paulo, veja bem, a cada 10 moradores em situação de rua em São Paulo, né, um tem casa, tem um lar. Só que o lar, sua casa, é tão distante do local de trabalho que ele dorme a semana inteira no centro da capital paulista, né, nas ruas, né, e volta no fim de semana para casa, porque não tem condições de arcar com o custo da mobilidade, né? Então, isso é tão interessante e tão chocante, na verdade, que é produto desse padrão horizontal de crescimento das grandes cidades. A Raquel Ronick, que é a atual relatora da ONU para o direito à moradia adequada, ela também fala que isso pegou no Brasil de fato quando o Brasil, né, as grandes cidades abandonaram os bondinhos, né? Porque com os bondinhos, as pessoas, o crescimento da cidade acompanhava o bondinho, né? Acompanhava o trem, acompanhava... E depois que o bondinho é suplantado pelo asfalto e pelo carro individual e tudo mais, aí esse padrão horizontal de crescimento, e que alimentou uma lógica política de manipulação dos votos. Porque a partir do momento que uma periferia surge a 50 quilômetros de distância, a cada ano se concede, né, algum benefício, uma rua asfaltada, uma escola, e isso mantém a dependência do voto daquelas periferias. Então, o padrão de crescimento periférico das grandes cidades, esse padrão horizontal expandido da malha urbana, ele também corresponde, né, à perpetuação desses políticos que se aproveitaram disso para dar algumas migalhas para comunidades recém-formadas, ocupações espontâneas, loteamentos clandestinos, e manter, né, a vinculação do voto dessas comunidades. Mas o que a gente percebe também, não sei se vocês têm observado, que ao atender as demandas dessas periferias mais isoladas, ela acaba beneficiando o grande capital. Porque quando você, por exemplo, desloca o asfaltamento da cidade até a periferia, você passa pela área que está controlada pela especulação imobiliária. Claro, então, claro. No entorno e cria uma cidade, sobre-renda que é apropriada. Que é apropriada pelos donos do capital, claro. E que não é cobrado através da contribuição de melhoria, de nada. Exatamente. É o que a gente chama, a cidade, ela é socialmente produzida, mas ela é individualmente, os ganhos são individualmente apropriados. Ok, nós estamos entrevistando hoje Joviano Maier, que é advogado formado na UFMG,
integrante das Brigadas Populares, integrante também da Frente Nacional de Resistência Urbana. Estamos refletindo sobre a questão urbana. A professora Delcia está ajudando o contato aqui, mas nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Fique aí e voltamos daqui a pouquinho. Olá, eu sou Gilvander Luiz Moreira, você está na TV Comunitária e nós estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Estamos entrevistando Joviano Maier, que é advogado formado pela UFMG, integrante das Brigadas Populares e também integrante da Frente Nacional de Resistência Urbana. Joviano, no final do primeiro bloco, nós estávamos conversando, você estava desenhando mais ou menos assim, fazendo uma crítica à cidade atual e quais seriam os pilares principais de uma reforma urbana, né? Você falou, tem a perspectiva estrutural, efetiva e a popular. E a Delcia perguntou sobre os inimigos os entraves, né? Eu pergunto para você, qual a relação de essa reforma urbana sonhada que precisamos construir com também uma necessária reforma agrária? Bom, a relação é umbilical, digamos assim. Não dá para fazer uma sem a outra? Umbilical, exatamente. Não é possível pensar, né, uma reforma urbana estrutural, efetiva, né, e com esse caráter popular, sem uma reforma agrária que também supere as contradições, né, do ambiente rural, né, que nós vivemos hoje. Um ambiente dominado, né, pelas grandes transnacionais e que implica, né, cada vez mais nessa expulsão, né, das famílias e de um modelo de produção de alimentos que não, de fato, não alimenta o povo, né? A monocultura expansiva, intensiva e direcionada para a exportação, né, das commodities. Então, é preciso também superar esse modelo, né, em vista de uma agricultura familiar que empregue as pessoas, que valorize, né, as pessoas que ainda estão no ambiente agrário e que tenha capacidade também de absorver, né, pessoas que, dentro desse contexto urbano caótico, retornem para o campo. Então, tudo isso para dizer que não há uma reforma urbana de fato, né, efetiva dentro daquilo que nós defendemos, sem uma reforma agrária também voltada, né, para os interesses das maiorias, por interesse da soberania nacional e do povo brasileiro como um todo, e não apenas, né, para da forma como hoje está, né, dominada. E aí mais um inimigo, né, a ser, digamos, enfrentado, né? Ou pelo menos ser pelo menos estudado, né? Nós temos que estudar muito o inimigo para saber. Exatamente. Não querendo ser maniqueísta, fala em reforma agrária, eu fico acesa, né? Porque é o meu tema, né, de estudo. E direito agrário, né? Eu percebi muito essa questão de território quando eu estive no Fórum Social na Venezuela. E Caracas e aquela região toda de Caracas, você vê assim, uma concentração tão grande de população e um grande vazio em grande parte da Venezuela, a população expulsa para aquele território extremamente frágil, a região de Vargas, por exemplo, que passou por um grande deslizamento de terra com consequência de morte semelhante hoje, janeiro agora aconteceu no Rio de Janeiro.
E o que eu percebo, Joviana, é assim, que a maioria das pessoas sequer sabe o que é reforma agrária. Muita gente fala assim, não, isso já está ultrapassado, não adianta, as pessoas não têm condição de produzir, quem tem condição de produzir é o grande negócio, né? E até quando você fala assim, empregar as pessoas, reforma agrária não é para empregar, não é reforma agrária, até desculpa, reforma agrária é autonomia, é a pessoa trabalhar a terra que é dele mesmo. Quem emprega é o capitalismo, né? É o boia fria. Nós não queremos reproduzir boia fria no campo, nós queremos que a pessoa tenha uma relação camponesa mesmo, de identidade com a terra. E tem uma questão, queria aproveitar rapidamente, nós temos outros temas importantes para tratar ainda nesse bloco, mas uma questão urbana que eu percebi também na região do Jequitinhonha, em Minas Gerais, vamos ver se você concorda comigo. A fragilidade das pessoas em algumas cidades frente ao modo de produção capitalista. Por exemplo, eu estive no município de Itinga e uma coisa que me chamou a atenção, aquela quantidade de lixo pela cidade, porque os municípios, às vezes, sem recursos financeiros suficientes para tratar os resíduos produzidos, o lixo. Então, não tem um aterro ou não tem a menor condição de tratar. Então, o lixo fica sobrando em todos os lugares. Uma população que tivesse condições de produzir mais seu próprio alimento, e que tem na cultura, por exemplo, o consumo da mandioca, do feijão, isso não sobraria tanto lixo. Diferentemente, quando a população vai até o supermercado, tem que comprar e leva uma sacola plástica, leva o isopor e depois as garrafas PET, o vidro, e depois aquilo vira um lixo no município. Claro, isso tem uma relação estreita, né? De fato, pensar hoje reforma agrária não significa pensar só, né, digamos assim, o acesso à terra, né? Significa poder decidir o que queremos produzir. O que produzir, como produzir. Soberania alimentar. Soberania alimentar. Cultura, né? E concordo, né? O termo foi infeliz, de fato não é as pessoas serem empregadas no campo, mas poder cultivar, tirar sua subsistência e poder alimentar o país. Sim. Né? Nós sabemos hoje que o que alimenta o país, de fato, é a agricultura familiar. Né? Isso sem sombra de dúvida. Né? Tentam manipular os números para provar o contrário, mas não conseguem. Né? Porque, de fato, é a agricultura familiar que né? E pensar a reforma agrária significa pensar né? Não só esse acesso à terra e tudo, mas o que a cidade e o povo, de maneira geral, vai comer. Hoje, o que nós comemos é veneno. Porque muitas vezes fala, professora, não adianta, pode dar um pedacinho de terra para esse professor que ele vai abandonar, dá terra para ele. Eu falo assim, olha, primeiro que ninguém dá terra para ninguém. Reforma agrária, a terra é comprada, né? Não, eu acompanhei muito isso, Deus. Eu fui estagiário da Procuradoria do INCRA, da Superintendência do INCRA, aqui de Minas Gerais. E na Procuradoria nós percebemos muito isso. De fato, há famílias, né, dentro dos assentamentos em Minas Gerais que não... às vezes vendem um lote, né? Às vezes exploram minerais dentro da área, trabalham na cidade e fazem ali. Mas qual que é o contexto disso? Né? Em que contexto essa realidade está inserida? Porque a reforma agrária não pode dar certo mesmo. Exatamente. Também, né? Se não cria condição, né? Acesso ao crédito, né? Acesso aos meios, para poder produzir, né? A informação, a formação, capacitação técnica, profissional, tudo isso está, né, incluído. Então, não basta simplesmente, né, garantir o acesso à terra bruta ali, muitas vezes que precisa de um reparo, um tratamento que seja orgânico e tudo mais, mas se não tem toda essa estrutura, não dá para criticar, né, essas exceções, porque ainda são exceções, de famílias que buscam outras alternativas que não está dentro de uma política nacional de reforma agrária. Aí acaba agravando os problemas das cidades. Exatamente. Exatamente, beleza. Joviana, eu queria introduzir outro tema aqui. Né, o Ronaldo Fenômeno aposentou, mas já parece que até ganhou de presente já uma outra participação aí grande. Já está empregado de novo. Já está empregado de novo. Ricardo Teixeira e a Copa vem aí, né, meu irmão? 2014, a mídia está comentando, muitas autoridades públicas, municipais, estaduais, federais, né? Parece que criaram agora até uma estatal para ajudar a organizar
a Copa, né? 2 empresas públicas. E aqui em Belo Horizonte, Hoje o você Meirelles participa. também já foi convocado lá para o Comitê das Olimpíadas. Já também. pensou? O Meirelles, o homem todo poderoso do Banco Central Também a gente agora. achou que ele estava desempregado. Então não é pouca coisa que está chegando aí não, né? E você, Joviano, eu também, nós estamos participando, já criamos o Comitê Popular dos Atingidos pela Copa, né? Qual a análise que você faz assim? Vem a Copa, mas junto com a Copa, o que está chegando? Qual vai ser os cenários, e os conflitos, ou as belezas e as dores que vai acontecer em Belo Horizonte? Bom, a Copa do Mundo, né, assim como o Ronaldo, a bola da vez, né? E o Ronaldo em todos, a bola da vez. Bom... Olha, isso é preconceito. Não, com todo... Né, o Ronaldo, de fato, foi um fenômeno, né? Convenhamos. Futebol que nem aquele... Mas o Sarney não é fenômeno, não. Vai deixar o excesso de saudade. Peso dele é um... Vai deixar saudade. Bom, a Copa do Mundo, o que é importante de debater é porque a sociedade, né? Existe uma paixão nacional pelo futebol. E muitas vezes essa paixão nacional que o povo brasileiro tem e que inclusive lá fora é o que nos destaca, né? Infelizmente, porque queríamos Brasil, que outras... o país do futebol. O país do futebol. Queríamos que outros elementos da nossa cultura, da nossa formação social fosse destacada também lá fora. Mas muitas vezes essa paixão nacional pelo futebol é utilizada para ocultar, né, o que, na verdade, não só a Copa do Mundo, mas os mega eventos esportivos tem trazido em termos de consequência, de impacto para as grandes cidades, né? Na verdade, quando se anunciou que o Brasil, né, ia ser o país, né, que ia sediar a Copa do Mundo de 2014... E foi muito comemorado, né? Foi muito comemorado, né? Mas isso já criou um contexto de agravamento daquilo que nós tratamos de mencionar como a segregação socioespacial urbana. Então, a Copa do Mundo, ela tem sido utilizada como pretexto, digamos assim. Um álibi. Um álibi para poder potencializar remoções de comunidades, né? Sobretudo comunidades localizadas sobre áreas que têm interesses do capital imobiliário, das construtoras, né? Da indústria imobiliária de maneira geral. Tem sido utilizada também como pretexto para agudizar processos de criminalização da pobreza, de repressão nas periferias, né, de repressão sobre setores de trabalhadores informais. Tudo que turista não gosta vai ter que desaparecer. Tudo que turista não gosta, vai se criar uma fachada de que nada disso acontece aqui. Isso aconteceu nas Olimpíadas de Atenas, Barcelona, recentemente na Copa... Né, na África do Sul, nos Jogos da Comunidade Britânica em 2010, agora na Índia, isso foi muito forte. Né? Em Bangladesh houve despejos em que a comunidade não foi sequer avisada, a polícia chegou de maneira sorrateira, repentina, destruiu as casas com os móveis dentro e efetuou o despejo sem sequer, né, um processo de negociação, garantia do reassentamento digno, nada disso. Para quê? Para construir um estacionamento para o estádio de futebol, que não era do tamanho previsto pelo comitê, né, responsável pelos Jogos Olímpicos. Então, tem uma série de imposições colocadas pela FIFA que não tem nenhum controle internacional. A FIFA é uma entidade que goza de uma autonomia e de um poder incrível. Não se tem sequer controle do dinheiro que passa pela FIFA. Tem 100 e tantos não países, é à toa que a FIFA está localizada na Suíça, né? Onde os bancos não há nenhuma exigência, né, de controle por parte, né, dos recursos. Então, a Copa do Mundo, Frei Gilvander, ela não traz, digamos, nada de novo nesse cenário que nós tratamos das cidades, mas ela agrava, né, essa lógica perversa de apropriação do espaço urbano em detrimento, em prejuízo das maiorias das cidades, né? E o pior, o povo não tem o direito de participar, de influir nas decisões. Vou citar alguns exemplos que Belo Horizonte já vive como impacto, como consequência da Copa do Mundo. Um deles... Antes dela acontecer já? Antes dela acontecer. Vejam bem, nós estamos em 2011, né? A Copa é em 2014. Projeto da Vila da Copa, na Mata dos Werneck.
vai ser criada uma nova regional em Belo Horizonte. Vai ser o maior empreendimento imobiliário do país em curso, 75 mil unidades habitacionais, que a princípio vão ser destinadas, né, para abrigar os atletas e depois destinada para fins residenciais, né? Alguém na cidade foi ouvido antes desse projeto ser E uma apresentado? mata vai ter agressão ambiental. Não, vou chegar aí. Alguém foi ouvido? Houve algum debate? Alguma audiência? Vai se criar uma nova regional na cidade. Agora, e o impacto disso? Chega onde o senhor falou. É o último grande remanescente verde da cidade. Para se ter uma noção, equivale à área compreendida pela Avenida do Contorno, né? São mais de 20 nascentes, espécies variadas de cerrado, de Mata Atlântica, convivendo no mesmo espaço. Então, assim, é um grande crime ambiental. Tem? Há uma comunidade quilombola. Um dos últimos remanescentes quilombolas de Belo Horizonte, a comunidade Mangueiras, com famílias, 18 famílias que reivindicam a titulação há décadas. E que, né, a Constituição prescreve, né? E que a Constituição prevê o direito à titulação. Então, além da Vila da Copa, já há comunidades sendo removidas. Cito o exemplo do Recanto FMG, próximo ao Mineirão, né? Nós temos também um processo de repressão sobre famílias do anel viário, na margem as famílias do anel rodoviário, o anel rodoviário, né? Então, a nossa preocupação é... Serão, parece, só no anel viário, mais de 3 mil famílias. Exatamente, exatamente. Então, a Copa do Mundo mal chegou, né, digamos assim, e já tem sido utilizada como pretexto para se potencializar processos segregatórios e de criminalização e, pior, de militarização também dentro das periferias. É porque tem várias restrições, né? Mas antes de chegar nas restrições, eu queria que você analisasse o seguinte aspecto. Primeiro, para um evento dessa grandeza, é preciso planejar. Então, os administradores, ao assumir o compromisso, realmente antes você já tem que tomar as medidas. Agora, você não acha que essa crítica à Copa, ela é difícil? Porque não, como você disse, o Brasil, o país do futebol, vende-se a imagem, o seguinte, que vai gerar muito emprego, que vai ser uma ótima oportunidade de investimentos externos e internos para melhorar a vida das pessoas na cidade. Então, quer dizer, não é um discurso contra a corrente? Exatamente. Não, mas exatamente. Mas ele tem que ser feito. Essa batalha de ideias tem que ser feita. Porque se fala muito, né, resumindo tudo isso, em legado. Sim. Os legados da Copa do Mundo. Tem um documento de 2010 elaborado pelo governo do estado de Minas Gerais, juntamente com a Prefeitura de Belo Horizonte, que é um programa estratégico, né, da Copa do Mundo. Esse programa estratégico cita a palavra legado mais de 10 vezes. É esse o discurso, né, que impera. Né? Deixar muito infraestrutura, emprego, mais mobilidade, hotéis. E o que nós queremos discutir é, de fato, qual que é esse legado para o povo de Belo Horizonte. E quem vai se usufruir dele? E das outras cidades sedes. E quem vai usufruir dele? Porque, vamos pegar, né? Nos jogos, quem vai ter condição de pagar os ingressos para assistir aos jogos? Né? Para se abrir as avenidas, viadutos, os hotéis que vão ser construídos. Quem vão frequentar esses hotéis, poder usufruir, né, dessas melhorias? Quem vai poder comprar um apartamento na Vila da Copa, que está no vetor norte da cidade de Belo Horizonte, hipervalorizado, supervalorizado, né? Quem vai usufruir de fato desse legado? Então, por exemplo, estão previstos 2,3 bilhões de investimentos só em Belo Horizonte. R$500 milhão a reforma do estádio Mineirão. 600 milhões a reforma de Confins, que inclusive foi suspensa recentemente pelo Tribunal de Contas da União. Né? Então, em termos das melhorias reais, porque o Mineirão... Né, fica muito elefante branco também, né? Exatamente. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. O debate da Copa, ele é suficiente, né, para poder fundamentá-lo partindo das experiências internacionais e do próprio Pan-Americano no Rio de Janeiro. Né? A quantidade a Vila Olímpica no Rio de Janeiro está ociosa.
Com a custo quantidade público, né? gasta para a construção, né, do estádio do Botafogo, o Engenhão, e tem esse problema também, a transparência no manejo dos recursos públicos. Não há transparência. Não se sabe ao certo, né, para onde serão direcionados esses recursos. Quanto que a FIFA e ganha muitas com isso, vezes né? é gasto um montante muito superior do que aquilo que é inicialmente previsto. Os empregos são Porque aí temporários, né? os empregos são temporários e tem também o imperativo da celeridade, né? Que o COI, o Comitê Olímpico Internacional, exige, no caso, né, das Olimpíadas 2016 no Rio e no caso da Copa do Mundo, a FIFA. Exige que as obras sejam concluídas no prazo hábil e a legislação, esse é um elemento fundamental também. A legislação nacional brasileira, ela é solapada. Ela é desconsiderada. Cria-se um cenário de exceção. Sim, aquele A FIFA espaço, né? exige que nas redondezas dos estádios... É nesse sentido que você falou em militarização da cidade. Explica, como é que vai acontecer Quando isso? nós falamos em militarização, vou citar o exemplo do PAN, de 2007, no Rio de Janeiro. Uma semana antes da abertura do PAN, aconteceu um massacre no Morro do Alemão. Aquilo era um recado, né, para as periferias e, né, para o tráfico de maneira especial, de que, olha, fiquem quietinhos, não protestem, não façam nada que vai desagradar os gringos que vão visitar a nossa cidade. Não sei se vocês se recordam, uma semana antes da inauguração do PAN. Em Belo Horizonte, né, recentemente já houve uma ocupação ostensiva de uma periferia, né, a Vila São José. E já há o planejamento de novas incursões dessa natureza. Vamos também, né, se o governador também tem a intenção de importar as UPPs para Belo Horizonte, o modelo das unidades de polícia pacificadora implantado no Rio de Janeiro. Então, a militarização é nesse sentido. E na região... né, tem uma restrição de direitos. Uma restrição de direitos. A FIFA impõe que nos arredores dos estádios de futebol e onde as delegações ficam, nas áreas, né, nos hotéis, existe... para a mobilidade das seleções. É implantado aquilo que a FIFA chama de zona de exceção. Nessa zona de exceção, nós três correríamos o risco de ser enquadrados pela força policial por estarmos aqui conversando, talvez... planejando isso é um absurdo, alguma... né? Porque é expresso na Constituição, né? Exatamente. Livre o trânsito em território nacional em tempo de paz. Exatamente. Permitida qualquer brasileiro, né? Não, a Constituição brasileira, é público, ela né? não vale nesse espaço, porque não ela vale. fala que é livre a expressão do pensamento, né? A reunião no espaço público. E alguém poderia dizer, é um espaço privado, mas não é. É um espaço público construído com dinheiro público. Exatamente. Então, cria-se esse cenário. Você não pode nem consumir dentro de uma zona de exceção. Isso ficou claro na África do Sul. Né? Dentro da zona de exceção, você só pode consumir o produto dos patrocinadores. Então, só para esclarecer, né? Não é que nós somos contra a Copa do Mundo, contra os grandes eventos esportivos, contra as Olimpíadas, mas nós queremos que esses eventos sejam, de fato, uma oportunidade para que haja ganhos reais para a população e não para que se agrave a exclusão e a segregação dentro das cidades. Ô, Joviano, é nesse sentido, assim, é claro que o povo seria uma burrice federal assistirmos passivamente esses efeitos colaterais, né, ou estruturais negativos. É nesse sentido que já foi criado o Comitê Popular dos Atingidos da Copa? Exatamente, por iniciativa, né, de algumas organizações, movimentos, né, como as Brigadas Populares, né, outros movimentos que atuam nesse cenário urbano, tiveram a iniciativa de criar em Belo Horizonte o Comitê Popular dos Atingidos pela Copa, a exemplo de outras cidades sedes da Copa, como Fortaleza, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Qual que é a intenção? Mobilizar essas comunidades atingidas, afetadas, fazer um mapeamento dessas comunidades, dos setores que estão sendo afetados, como os flanelinhas, os moradores de rua, as prostitutas que trabalham no centro. As comunidades quilombolas. Fazer um mapeamento dessas comunidades, exatamente, e organizá-las, mobilizar e fazer uma disputa dentro da sociedade. De o que nós queremos ter de ganho com essa Copa do Mundo, ou se nós queremos apenas, né, assistir aos jogos passivamente
enquanto a situação cotidiana das maiorias do povo se agrava. Ok, Joviano, você já desenhou um cenário aí que provavelmente terá muitas palmas e tal, mas também será muito duro, um grande conflito. Muito buzinaço e muita vuvuzela, né? Exatamente, mas você está falando de um cenário de um conflito de 2014. O problema é que nós já estamos hoje, em Belo Horizonte, no meio de vários conflitos, mas eu queria chamar a atenção para um e queria o comentário seu. Hoje nós temos em Belo Horizonte uma das maiores ocupações urbanas, que é a ocupação da Andara, 887 famílias, né, no Céu Azul, que junto com as comunidades Camilo Torres e Irmandópolis, na região do Barreiro, 277 famílias estão ameaçadas de despejo, né? E a gente sente que grande parte da população não está devidamente informada sobre o que está acontecendo. O que é que está acontecendo em termos desse conflito, a luta pela moradia popular, a dignidade humana a partir dessas 3 comunidades? O que está em jogo aí? Bom, Camilo Torres, Irmandoro, Tidandara, eu posso falar bem à vontade, né, porque nós, as Brigadas Populares, participou do processo de organização dessas comunidades, dessas ocupações, como uma forma de pressionar, né, o poder público por uma política habitacional efetiva e também pelo cumprimento daquilo que está na Constituição. Então, são ocupações que têm o atestado da legalidade, porque se localizam em áreas que descumpriu a função social da propriedade. Essas comunidades estão com ordens emanadas pelo Tribunal de Justiça, ordens de desalojamento, né, desalojamento forçado, sem nenhuma alternativa digna, né? A Camilo Torres e a irmã Dorothy somam-se 277 famílias ameaçadas com esses mandados de reintegração de posse. Na Dandara, como o senhor disse, são 887 famílias. O que nós reivindicamos, né, em defesa dessas comunidades é a abertura do diálogo, é a abertura de um processo de negociação, porque elas não podem ser encaradas como um caso de polícia, elas são consequência de um contexto de exclusão, de uma política habitacional ineficiente que não atende aos mais pobres, que integram 90% do déficit habitacional. Estou me referindo às famílias que recebem de 0 a 3 salários mínimos. Então, foi constituído um fórum permanente de solidariedade a essas comunidades, para que seja possível buscar uma alternativa digna, e existem várias, seja a desapropriação por fim de utilidade, né, para interesse social, seja o programa Minha Casa Minha Vida, e foi construído, tomo a liberdade de mostrar aqui, esse fórum permanente de solidariedade, né, às ocupações, e a grande palavra de ordem desse fórum é a negociação, né? Então tem aqui essa camisa, negociação sim, despejo não, né? Porque nós entendemos que para que haja uma solução digna, atenta aos princípios constitucionais, à legislação infraconstitucionais, aos tratados que o Brasil é signatário, né? Especialmente o direito à moradia adequada, né? A dignidade da pessoa humana, é preciso negociar, né? O despejo não é a solução. Lá na o Camilo despejo Torres, ele é o início do problema, né? Na Camilo Torres, especificamente, essas 277, tem ilegalidades sérias lá em questão? Exatamente, são áreas, Frei Gilvan, Delze, são áreas que estavam ociosas, abandonadas e que eram áreas públicas e que foram transferidas para o particular sob a condição de ser feito um empreendimento industrial na área sob um prazo determinado. Isso nunca foi feito. Então, os contratos de transmissão desses imóveis, onde estão as comunidades Camilo Torres e Irmandoro, são contratos nulos de pleno direito. Então, o Estado deve declarar a nulidade desses contratos, retomar para si essas áreas em defesa da legalidade e da moralidade administrativa e para que não haja um despejo e uma situação de violência que possa manchar a história da nossa cidade. Ok, Joviano, o nosso tempo está se esgotando. Obrigadão de coração. Nós entrevistamos aqui o Joviano Maier, né, advogado das Brigadas Populares, da Frente Nacional de Resistência Urbana. Obrigadão, esperamos de outras vezes contar com a sua participação aqui. Obrigadão, Delze e Laureano, por ter ajudado. E obrigadão de coração a você, telespectador, telespectadora, que nos honrou com a sua atenção.
Fiquem com Deus e até a próxima semana, com a graça de Deus.